Estou de novo com maior orgulho aqui no TDC da edição Transformation e trazer para vocês assim um pouquinho dos maiores desafios do PCD no mercado de trabalho. A ideia é abordar alguns tópicos, né, relevantes, onde às vezes nós fazemos vista grossa, mas eu entendo, não só eu entendo, mas pelos grupos que a gente conversa, que a gente trabalha, a gente vê que isso faz um sentido a gente trazer à tona e talvez a gente conseguir estabelecer um pouquinho de empatia, principalmente com relação aos desafios que nós, PCDs, encontramos no mercado de trabalho. Me apresentando rapidamente, né, meu nome é Fábio Peruccello, sou graduado pela Unimes em Gestão e Tecnologia, fiz pós na Claretiano, sou instrutor de linguagem de programação na Evolua aqui de Sumaré, tenho algumas certificações, porém como atividade, a Stephanie esteve conosco um pouco mais cedo, trabalho na IBM também, trabalho com regras de negócio, e também sou instrutor da Evolua. Como trabalho social, né, além de PCD, eu acho importante salientar e espero que todos persigam esse foco, né, sou palestrante de tecnologia no canal de Explorando TI, além de escrever artigos, né, por codinome Educa Ciência para a comunidade e como trabalho social também, atuo na Associação Cavalcante de Judô de Sumaré de Nova Odessa. Se tratando de desafios no mercado de trabalho, a gente entra no primeiro cenário, que é o desafio do recém-formado. Então, não basta nós ingressarmos ou procurarmos uma recolocação sem passar primeiro pelo ingresso do mercado de trabalho. Trazendo para vocês, com relação ao ingresso mesmo, trazendo um exemplo de pessoa comum, né? Qual o maior desafio quando a gente está em busca do primeiro serviço, da primeira oportunidade, às vezes a gente acha que as portas estão fechadas, é o medo de iniciar. Esse medo de iniciar acho que passa por todo mundo, toma conta da maioria da sociedade, principalmente pelo fato da gente saber o que vai fazer, como nós vamos atuar. O segundo é a inexperiência. Isso abrange também a nossa vida no contexto geral, quando estamos procurando ingressar no mercado de trabalho. Pressão financeira, né? Muita gente começa a trabalhar ou procurar serviço de acordo com o salário que vai ganhar, esquece daquela velha máxima, faça o que tu gostas, que tu farás com prazer. Então isso eu carrego comigo, hoje me sinto lisonjeado por fazer o que eu gosto de fazer, então eu acordo todo dia feliz, mas isso quando a gente está ingressando tem essa pressão, né? Uma pessoa normal, a gente está falando, e dentre a pressão financeira temos pressão de mercado de trabalho, nossa vida social, estágio, vou prestar um concurso, isso aí a gente está trazendo um mercado de trabalho para um recém-formado de uma pessoa normal. Nós como PCD, né, enfrentamos desafios também. Que tipo de desafios? Medo de iniciar passa pela nossa cabeça também, como passa na cabeça de uma pessoa comum. Inexperiência, se a gente está iniciando no mercado de trabalho, passamos por inexperiência também. Pressão financeira, como PCD, temos muita, diga-se de passagem. Então a gente pensa nisso também. Vou fazer o que me dá dinheiro, vou fazer o que eu gosto é rentável, não é rentável. E dentre as pressões também. Então, se a gente fizer uma analogia, né, uma pessoa comum para entrar no mercado de trabalho tem o mesmo desafio de uma pessoa PCD. Então, às vezes, falta esse tipo de ponderamento. Mas, dentre isso, tem mais. O que a gente pode trazer como tem mais? A gente viu na palestra anterior, né, as abordagens do pessoal. Então, tem muito mais para um PCD. Temos remédios, atestado, idas ao médico, temos aquele problema chamado trabalho em equipe, né? Como que nós vamos ser vistos com relação a isso? Então, para poder frisar, o nosso início de mercado de trabalho, o nosso start no mercado de trabalho é um problema como qualquer um passa, porém a gente já entra com uma preocupação a mais. O PCD ele tem uma vida constante em médico, tem uma ida constante, necessariamente em alguns casos necessita de um atestado. Muitas das vezes, como meu exemplo, é dependente químico de remédio, e a gente tem ainda o maior desafio, que é o trabalho de equipe, como que vamos ser aceitos. Né? Então, trazendo para vocês o mercado de trabalho para o recém-formado também, o PCD ele passa pelos mesmos desafios e algo mais. E o ingresso com relação à vista do RH. Às vezes a gente pensa, né? Estou trazendo para vocês a visão de uma pessoa entrando no mercado de trabalho, a nossa visão, né, como PCD no mercado de trabalho, mas tem aquele ponderamento, né? Como que nós vamos ser vistos pelo RH? Qual que é o trabalho do RH? A Stephanie trouxe agora mais cedo, ela trabalha na mesma empresa que eu, né? Eu faço jus às palavras dela. Então, a gente passa por alguns cenários e a gente gostaria muito que a maioria dos profissionais eles tivessem essa mesma visão, essa mesma intenção, né? E o que é? O primeiro ponto é o deslocamento.
né? Se somos PCD, somos comum, somos como uma pessoa comum, mas a gente ainda tem um problema de deslocamento. Se você faz uso de bengala, como eu, cadeira de rodas, ou tem algum outro tipo de deficiência que seja visual, né? Qual é o trajeto de deslocamento que tu vai fazer até um ponto para pegar um fretado, ou até o ponto para pegar um ônibus para chegar até a empresa, né? Se os atestados vão atrapalhar, né? É uma pergunta que eu, principalmente, sempre faço. A Stephanie e a Jade, que estava agora há pouco, principalmente a Stephanie, sabe que eu faço essa pergunta, se isso atrapalha. Às vezes a gente está no mercado, falta às vezes essa pergunta, mas isso às vezes parte muito do profissional que está tentando a recolocação. Então seria bacana ter esse retorno, né? Com relação a se vai atrapalhar ou não. Consequentemente, nós precisamos um pouquinho mais de empatia. É uma visão um pouco assim forte com relação ao mercado de trabalho de um ingresso de uma pessoa recém-formada, mas assim trazendo para vocês é o que acontece, é o que eu vejo, é o que eu passei por isso. E olha que eu não me tornei PCD desde pequeno, eu me tornei PCD já depois de meia idade. E quando eu perdi o emprego, eu fui procurar uma recolocação, passei por algo semelhante, todos esses cenários. Então eu me coloco no lugar da pessoa e vejo os desafios que elas trazem. Então a gente pode ver que o mercado de trabalho ele é repleto de desafios. Trouxemos o desafio número um desafio que às vezes a gente pensa não enxergar, mas esse desafio existe, esse desafio está aqui. Vamos para o segundo espaço, né? Estou trabalhando, consegui minha primeira oportunidade. Como eu vou evoluir na empresa? Depende da tecnologia que tu trabalha, depende do cargo que tu vais ocupar, depende muito do que tu vai fazer. Tu pensa, vou evoluir na empresa? Né? Sou PCD, tenho chance de evoluir na empresa? Aí trago uma frase do Stephen Hawking que me acompanha muito, quem teve na edição Connection sabe que eu sou muito fã, e ele diz o seguinte: a inteligência e a habilidade de se adaptar às mudanças. Muitas das vezes nós precisamos nos adaptar às mudanças para galgar algo maior, né? Ter uma visão, a gente até brinca, né? Brinquei na edição passada, ter a visão além do alcance. Então essa é uma frase de muito impacto. A inteligência que nós temos, ela é a nossa habilidade. Para quê? Para que nós possamos nos adaptar às mudanças. Uma outra frase, quando a gente está procurando evoluir na empresa, as grandes conquistas da humanidade foram obtidas conversando, e as grandes falhas por falta de diálogo. Então, mais uma vez, independente do trabalho que tu está fazendo, independente do cargo que tu está ocupando, o diálogo se faz presente e se deve fazer presente. Ah, tem uma dificuldade, não tem uma dificuldade, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Então, assim, são frases que fica como uma dica, né? Eu levo essas frases comigo, espero que vocês compreendam a força que tem essas frases para que a gente possa evoluir. Não adianta a gente olhar o companheiro do lado, que às vezes está se destacando, ou olhar o companheiro do outro lado, que não está se destacando, né? A gente cresce normalmente como um time. Então, isso aí a gente já traz de uma maneira mais objetiva, onde as nossas grandes conquistas elas foram obtidas conversando. Então, somos uma equipe. Uma coisa que eu aprendi é que nós, né, somos números. Sim, mas o time, por completo, ele tem que chegar a 100%. Então, o diálogo é que vai fazer a gente chegar a essa maestria, a essa excelência, e, consequentemente, a gente vai evoluir na empresa. Não adianta a gente ver pelos dois outros lados, né? Vou chegar do lado do meu chefe, vou ficar do lado do meu chefe para conseguir as oportunidades, eu quero estar na visibilidade. Às vezes a visibilidade demais, ela também atrapalha. Às vezes o diálogo demais, você ficar o que a gente chama, abre e fecha aspas, puxando o saco também atrapalha. Seja você, conquiste seu espaço, né? Aqui diz mais uma vez que as grandes conquistas foram obtidas conversando e as falhas pela falta de. E aí a gente entra num ponto que é um pouco crucial, que eu vi que também foi abordado, né, de uma maneira bem objetiva, que são as cotas. Quem conhece cota, quem sabe o que é cota, a gente como PCD, nós como PCD, você como PCD, necessita de cotas. Como que você vê, né? O que eu vejo, no meu caso eu, Fábio, tá? O que eu vejo, será que é só eu que vejo? Ou será que é mais alguém que vai ver dessa seguinte maneira? As leis das cotas, ela é uma realidade no nosso país, né? Se você der uma gulgada lá, vamos brincar, a empresa ela tem, o que eu acho muito errado às vezes, né? Abre e fecha aspas, por obrigação 5% de cotas. Então, existem empresas que elas vão realmente seguir essa linha de raciocínio de 5% de cotas. Será que isso é válido? Será que isso não é? Será que nós, PCD, nós somos menos do que uma pessoa comum? Não sei. Eu vejo que não. Mas a opinião é de cada um. A Stephanie trouxe agora há pouco, na edição passada,
né, uma pontualidade do que a empresa trabalha. Então, será que todas as empresas seguem isso? Né? Qual que é a realidade? O que eu vejo? Em alguns lugares, a gente vê assim, eu estou com uma imagem legal da lei de cotas, onde a gente tem um aviso que tem o PCD com uma portinha. O que quer dizer isso? Portinha da salinha do PCD. Né? Precisa haver? Então, muitas das vezes, quando a gente fala em cotas, né, possivelmente quando a empresa ela tem aquela ideologia de que ela tem que ter 5% do corpo de trabalho deles como cotas, né, eles vão para essa salinha de PCD, ou seja, nós ficamos meio que excluídos. Se está certo, não sei. Né? Eu vejo que não. Nós somos iguais, né? Temos os mesmos defeitos, temos os mesmos direitos. Né? Então, assim, a gente traz isso porque eu, Fábio, eu já vi e já vivi essa salinha do PCD. Muitas das empresas pegavam, vou contratar uma cota, né? Eu tenho que ter os 5% de cota, então vamos pegar para aqueles serviços que menos exigem. Então, automaticamente nós, aí eu olhando do lado de fora, como possível candidato, eu já fico com medo até de me candidatar, ou eu como desenvolvedor, né, vou chegar numa empresa, será que eu vou ser visto como PCD? Será que eu vou estar na salinha do PCD? Será que eu vou ser um bom profissional? Será que eu vou ser visto como profissional? Depende. Né? Hoje, graças a Deus, eu não sou visto como PCD. Né? E isso a gente trouxe na edição passada, converso muito com isso. Né? A Stephanie, mais uma vez, estou repetindo bastante dela, porque eu ouvi ela acabar de falar, né, com relação ao trabalho que a empresa faz. Né? Eu vi a nossa outra colega, que esqueci o nome, também fazer isso. Então, as empresas elas podem fazer isso. Nós não somos apenas profissionais de salinha. Isso tem que ser abolido. Mas enquanto ainda existir, né, muitas das vezes nós vamos ver a lei das cotas dessa maneira, mas sendo que na realidade a nossa lei de cotas ela deve ser de união. Né? Somos todos iguais perante todas as nossas diferenças, independente se a gente está chegando na entrada do mercado de trabalho, se a gente está galgando uma oportunidade de crescimento na empresa, a gente precisa, né, ter essa ideologia. E eu não digo só a nossa ideologia como nós, né, PCD. Muitas das vezes a gente pensa assim, poxa, né, não vou para frente, né, tem um problema. Não podemos pensar assim. Né? Somos todos iguais, a gente já sempre comentou que o mundo gira, nós giramos com ele, a gente não precisa fazer com que o mundo gire e a gente corra atrás. Então nós vamos girar junto com ele, então somos iguais, temos esse poder e faremos por tal. Então as leis das cotas, na minha visão, né, elas deveriam servir como lei de empatia. E isso ainda existe, gente. Se tiver em procura de recolocação no mercado de trabalho, saiba que isso existe. Não pense como a grande minoria. Tá? Então, assim, às vezes a gente apenas está no lugar errado, no momento errado, com as pessoas erradas. Infelizmente é assim. Então, são desafios que nós, PCD, nós passamos. Mais uma vez, essa é uma visão do que eu já vi, do que eu já presenciei, e perante todos somos iguais. Essa é uma parte assim que eu acho bem importante frisar. Né? Lei de cotas ela não veio para poder fazer com que as empresas nos obrigassem a preencher uma quantidade da sua folha salarial. Existe PCD que trabalha com desenvolvimento, existe PCD que trabalha com liderança, existe PCD que trabalha com coordenação, existe PCD que trabalha com limpeza, né? Existe N PCDs que estão no mercado de trabalho, principalmente ainda em busca de recolocação no mercado de trabalho. Né? E fica aquela velha máxima, né? Uma dica para o RH do que eu vejo, do que eu já passei, e eu acho que é de suma importância a gente registrar, né? Ou a gente poder dar essa voz, porque isso acontece. Mais uma vez, nosso deslocamento. Né? Às vezes a gente pega um ônibus que a gente sai dando voltas, ou a gente tem que caminhar, ou depende de que alguém nos leve até determinado ponto. Então, assim, RH, como faço para chegar? É fácil acesso? Não é fácil acesso? Então essa é uma dica que às vezes a gente, né, se sente envergonhado de perguntar se os atestados atrapalham. Eu mesmo sempre perguntei, né? Eu tenho costume de ir a médico, né? Às vezes, dependendo do meu cenário, do meu ataque, né? Que eu tenho degeneração, eu preciso ficar alguns dias afastado do trabalho, se isso incomoda, se isso atrapalha, por mais que eu sei que vai atrapalhar o time, eu preciso saber se vai me atrapalhar. Então, são perguntas que nós devemos fazer também para o RH, caso o RH não faça. Por que a gente faz isso? Porque no final do dia, no final das contas, somos profissionais, estaremos trocando, né, o nosso skill, né, pelo salário, estaremos trocando, a gente não está fazendo favor. Então, são perguntas assim muito pertinentes que a gente precisa ter
essa visão também, né? Por mais que somos iguais perante a sociedade, nós temos algumas palavrinhas-chave que a gente pode fazer com que melhore o nosso dia a dia. Mas uma vez a gente cai naquele cenário chamado empatia. Empatia está à tona no nosso mundo aí há alguns anos, e felizmente, porém, poucos ainda sabem o significado da empatia. Empatia basicamente é eu pegar e me colocar no lugar do outro, né? Então, entender um pouco o momento do outro. A minha dor não é maior que a sua, a dor do outro não é maior que a minha, cada um sente a sua dor, cada um sabe dos seus desafios, cada um sabe das suas limitações. Então, às vezes, nós, não só como profissionais, mas no corpo de liderança também, isso é importante. E não custa nós fazermos essa pergunta para o RH também, né? Como funciona o time de trabalho, a equipe de trabalho, né? Uma coisa que eu sempre pergunto também, né? Qual é a idade? Porque eu tenho 40 anos, às vezes eu sou meio ranzinza, então eu pergunto qual a idade do time. Às vezes eu estou entrando num time que tem 20, 25 anos, pode ser que a minha cabeça não seja igual a deles, a gente não pense no mesmo sentido. Então a gente pergunta, a gente pede para conhecer. Isso faz parte. Eu preciso sentir como a equipe, assim como a equipe precisa sentir como sou eu, para a gente poder dar o segmento nesse processo. Isso é importante, não só com gerência, mas com o time também. E por ser PSD, né, entra num negócio chamado acomodações. Tu tá trabalhando de casa, né? Estamos ainda vivendo um momento pandêmico. Como que tu se coloca, né? Como é a sua acomodação? Se você vai para a empresa, pergunte ao RH como é a acomodação. Tem escada, não tem escada? É plano, tem acessibilidade, não tem acessibilidade? Às vezes a gente esquece de fazer esse tipo de pergunta. Tu vai trabalhar numa squat que tu tem que subir 40 lances de escada, que já aconteceu comigo. E aí, como é que a gente faz? Então, são perguntas pertinentes que você pode fazer ao RH, deve fazer ao RH, mas o RH também deve fazer essas perguntas para você. Isso vai criar um pouco mais de empatia, vai criar um pouco mais de assertividade nas contratações, tu vai conseguir se sentir melhor, e tu já vai, quando começar a trabalhar, já chegar no momento já mais máximo para poder estar somando junto à equipe. Isso é importante. Desafio 4. Livre no mercado de trabalho. Olha que legal. Início, recolocação, a gente passou por crescimento na empresa, a gente passou por uma série de desafios e agora nós estamos numa recolocação. O que muda quando a gente está iniciando, quando a gente está procurando crescer, quando a gente está se deparando lá no desafio da salinha, quando a gente chega nesse quarto desafio, que seria nós livres no mercado de trabalho. Recentemente eu até comentei, né? O mercado de trabalho, na realidade, somos nós. Né? É você que está procurando a sua recolocação. Às vezes não é nós que der a vaga que se encaixe com você, é você que tem que se encaixar a vaga para saber se você está competente, se você está competitivo para o mercado de trabalho ou não. Né? Estamos livres no mercado, o que nós vamos fazer? Às vezes a gente está naquela zona de conforto, naquela velha máxima, só faço isso, estou super tranquilo, ou você estava tranquilo com a famosa salinha do PCD e aconteceu alguma coisa, a empresa fechou, ou teve que cortar cortes, a empresa teve que ocasionar em cortes e tu saiu, né? Tu tá livre, o que tu vai fazer agora? Aquele negócio, reinventar, né? Renascer, ressurgir, virar uma fênix. Então é isso que a gente traz, né? Eu passei por isso, eu passo por isso a cada dia. Então, assim, o mundo gira mais uma vez, mas não ao nosso redor, né? Nós vamos girar sempre com ele. Lembra que eu já trouxe 2 frases de Stephen Hawking, estou trazendo a terceira. Lembre-se de olhar para o alto. Então, se tu tá em busca de uma recolocação, né, não se lamente, procure crescer, né? Lembre-se de olhar para cima, para as estrelas, não para baixo, não se renda. Eu sei que os desafios de nós PCD é muito maior do que o desafio de uma pessoa comum, né? Eu sei. Será que eu sei? Será que é? Não sei. Então fica a dica, né? A gente tem que se inventar, tem que se reinventar, e o mundo gira. Você está livre no mercado de trabalho, está em busca de uma recolocação. Existem superações que nós, como PCD, teremos que superar mais até do que os outros, né? Além da nossa enfermidade, além do nosso maior desafio, mas não nos isenta de focar em estudo, não nos isenta de tentar nos superarmos, tá? Isso é importante. Estamos livres no mercado, eu estou tranquilo com determinado conhecimento, eu vou achar alguma coisa nesse determinado conhecimento que vai me enquadrar para ganhar o que eu já ganhava anteriormente. Completamente errado. Está livre no mercado?
É um tempo que tu tem de se reinventar, e muitas das vezes nós temos que nos capacitarmos mais. Nessa pandemia, a gente estava até fiz umas postagens na live anterior, aí, na palestra anterior. Poxa, eu estudei mais do que o normal, você não podia sair de casa. Então o que que tu vai fazer? Né? Capacitar. Isso aí é normal. Isso aí não é um favor que a gente vai fazer. Para quem trabalha com tecnologia como eu, tecnologia ela muda a cada minuto. A gente até brinca, né? A tecnologia parece a Band News, né? Cada 20 minutos tudo muda. O que eu sei hoje pode ser que daqui a 10, 15 minutos já mudou. Então, foque sempre, principalmente quando a gente estiver livre no mercado. Não te isenta de, durante o seu trabalho, né, durante a sua atividade, você ainda é empregado, né, procurar se evoluir. Aí entra naquele desafio número 2, que é você crescer, né, você ocupar o seu espaço no seu time, você ocupar o seu espaço na sua empresa. Então, mais uma vez, aquela frase que me acompanha durante muito tempo, e estou trazendo mais uma vez para vocês para poder ficar gravado na memória. O mundo gira, tá? Mas não ao nosso redor. Nós giramos com ele. Um desafio que é o além do esquecido. Né? Poxa, a gente passou de 5 desafios, Fábio. Né? Desafio para quem está começando, desafio para a gente poder crescer, o desafio, às vezes, da gente encontrar essa linha do PCD, o desafio de uma recolocação no mercado de trabalho. Pô, chega, né? Na realidade, não. A gente tem mais um desafio. Esse é tão importante quanto ou até mais, que eu chamo carinhosamente de além do esquecido. Por que além do esquecido? Que muitas das vezes a gente esquece, a empresa esquece, né? As pessoas do nosso lado esquecem. O que vem a ser o além do esquecido? Perguntas que você deve fazer, ou perguntas que nós devemos, ou respostas, na realidade, que nós devemos ouvir. Tem escada? Depende da tua enfermidade, se tu é cadeirante, se tu não tem condição física de subir. Tem escada? Como é a acessibilidade? Tem elevador? É aquela velha máxima, na maioria das empresas tem. Aí tu coloca uma vírgula e diz, funciona? Eu trabalhei numa empresa que eu prestei serviço por 5 meses, durante 5 meses que eu fiquei, eu subi e desci escada. Eu chegava com dor, subia com dor. Eu nem descia para almoçar, porque pelo fato de eu lembrar que eu tenho que descer, eu já tenho que lembrar que eu tinha que subir de novo. O elevador nunca funcionava, então às vezes o ter elevador não quer dizer que ele está funcional. Né? São perguntas que nós devemos fazer para o RH quando está fazendo a nossa entrevista, ou talvez até que o RH possa trazer já essa resposta antes mesmo da pergunta. Né? São ponderamentos que eu chamo carinhosamente de além do esquecido, fretado. Outro ponto é que a empresa às vezes fala, poxa, temos fretado. Aí tu fala, maravilha, tem um fretado, poxa, passa aqui do lado da minha casa, vão dar 30 metros. Legal, né? Eu, Fábio, como exemplo, eu tenho degeneração articular, meu joelho dobra aproximadamente 100, 90 graus. Né? A hora que eu chego no fretado, que eu vou entrar no fretado, né, um exemplo, o espaço destinado ao PCD, né, ao deficiente, que é o espaço um pouquinho maior, a primeira pessoa que entrou já sentou e está dormindo. Aí eu sou obrigado a ir para aquele cantinho mais apertadinho e sentar. Aí a gente passa por 2, 3, 4 paradas, aí chega uma pessoa, senta na frente do PCD, no caso do meu, na minha frente, e resolve deitar o banco. Bicho, a casa caiu. Eu já vou chegar para trabalhar com a minha perna totalmente arrebentada e eu ainda vou ter que lembrar que eu tenho que subir escada. Então, às vezes, esses cenários, assim, vale a pena a gente perguntar, vale a pena o RH já trazer. Ah, legal, tem fretado, mas tem espaço, eu tenho determinada deficiência. Né? É ocupado esse espaço? Ah, nós da empresa, nós prezamos para que respeitem esse espaço. Já é um ponto válido. Né? Não basta, às vezes, tu ter o fretado. Tem que ver se o fretado vai estar acessível para você. Se vai passar no mesmo lugar ou num lugar próximo para tu. Né? Às vezes vale a pena a empresa fazer um deslocamento de percurso para poder facilitar a vida para determinado funcionário pela comorbidade que tem. Não fazer, às vezes, andar como eu já tive que fazer, minha mulher me levar até o ponto da rodoviária para eu poder pegar o fretado, que era o de direito da empresa, né? Mesmo pleiteando, às vezes, um translado um pouco mais próximo, para eu poder ir caminhando. Aí a gente acaba assim, tendo que usar de 2 pessoas da sua própria casa para você poder ser o profissional para poder trabalhar. Então, são pontos que, às vezes, a gente precisa perguntar. Né? São cenários que, às vezes, nós esquecemos de perguntar, estamos desesperados, estamos desempregados. Não vou nem perguntar isso, que pode ser que eu perca a vaga de emprego.
Será que vale a pena tu perder uma vaga de emprego se tu não vai aguentar ficar os 3 meses, pelo menos, da experiência? Não sei, né? Cada cabeça tem uma sentença. Né? Eu pergunto, espero que vocês perguntem também, porque isso, para quem tem deficiência física, é muito importante, né? Fazer toda essa análise. Às vezes, nós estamos, como eu disse anteriormente, no momento errado, na hora errada, na empresa errada. Né? Oportunidades a gente vai ter, vamos tendo tempo de se reinventar, vamos ter tempo de ir se ajustando. Outro ponto que eu trago para vocês, né, são dores que eu passei e os colegas me passaram, é com relação a banheiro. Né? Quem não, né, aquela velha máxima, vou até abrir para o coordenador, né, quem não foi usar, às vezes, um banheiro do deficiente porque é mais limpinho, mais cheirosinho? Acontece isso. Né? Isso a gente vê também. Então vale a pena a gente perguntar também, tem o banheiro para o deficiente ou o banheiro do deficiente ele é um banheiro que é acomodado dentro de um banheiro normal? E eu pergunto, né? Não é uma informação irrelevante. Então são pontos, são desafios que nós, principalmente nós PCD, nós passamos. E às vezes a gente passa por esquecer de perguntar, ou ter medo de perguntar, ou ter medo de ter um tempo mais para poder se reinventar, para se qualificar. Então são N desafios, aqui eu estou trazendo 5 para vocês. E esse desafio em especial a gente tem que fazer no início da nossa contratação, na pessoa que está entrando em contato. Não adianta nada a gente entrar em desespero, aceitar a oportunidade e depois a gente não ser ajustado a ela, né, a gente sofrer, isso ser um motivo para fazer com que nós não tenhamos nosso desafio atendido, né, não sejamos o profissional que devemos ser. Então, assim, são pontos importantes da gente trazer. E aí, mais uma vez, né, cai naquele cenário que eu acabei de falar para quem não conhece, que é a famosa empatia. Empatia é uma palavra muito curta, tá, com uma discrepância da gente poder fazer uma análise muito grande. É uma das palavras que eu mais gosto de usar, que é a gente se pôr no lugar do outro. Às vezes a gente está num dia bom, nosso amigo está num dia ruim, não adianta a gente julgar. Isso acontece também quando a gente vai fazer uma entrevista do RH. Poxa, às vezes eu estou num dia que eu estou aqueles dias ferrado de dor, né? Como que eu vou fazer? Então explique também, né? Não trate, né, a vaga da empresa como o último biscoito do saco, né? E isso vale também para o oposto, né? Às vezes poxa, na realidade, ó, tu tem como me ligar amanhã, tô no médico, tu tem como me ligar amanhã, hoje não tô legal, né? Me interessa, mas vamos conversar, né? A gente não precisa sair atravessando todas as pontes, a gente pode caminhar, é aquele negócio. A gente começou primeiro a engatinhar para depois andar e consequentemente correr, né? Eu não mais que eu uso bengala, mas na maioria dos casos é assim. Então por que nós vamos acabar chegando num desespero, principalmente no mercado de trabalho? Então, essa palavrinha é importante demais para poder trazer. A outra que eu trago, né, com muita atenção, é com relação à equipe de trabalho. Né? Às vezes, como eu trouxe lá atrás, né, eu pergunto qual é a idade média do time, né, como que eles são, se eles têm uma afinidade grande fora do horário. São perguntas que eu faço. Por quê? Porque o respeito é uma via de mão dupla. Tá? Para a gente poder ganhar o respeito, a gente precisa demonstrar o respeito. Então não adianta a gente chegar e impor que nós queremos ser respeitados se a gente não respeitar. Então essa é uma lei da vida. Isso é uma filosofia oriental. Estou trazendo uma ilustração para vocês aí de 2 judocas, uma filosofia, né, do Japão. Né? Para quem viu lá no começo da minha apresentação, né, eu faço trabalho social com judô. E isso aí a gente traz para dentro da nossa vida também. É uma palavrinha muito forte também, assim como empatia, que é a parte do respeito. Às vezes a gente pensa em respeitar, mas ele fala, o cara não me respeita, vou respeitar para quê? Aí você tem que lembrar, o respeito é uma via de mão dupla. Para a gente poder ganhar, a gente precisa mostrar o respeito. Tá? Então não é você pedir o respeito do seu colega, né? Você precisa mostrar. Então para nós ganharmos, precisamos mostrar o respeito. Né? Mais uma vez, né, agora já fica para os nossos amigos que pegam fretado conosco, né, assim, aí é um pontinho aí de atenção. Às vezes a empresa faz um trabalho bacana de diversidade, de acessibilidade, contrata mais que além da cota por PCD, e aí às vezes a gente chega e pede, poxa, vamos ter empatia, vamos olhar, às vezes, a enfermidade do nosso colega faz jus necessidade àquele determinado espaço. Né? Não é porque tu é o primeiro a chegar que tu vai pegar o lugar mais espaçoso, vamos colocar assim. Né? Vamos ter empatia, vamos nos colocar no lugar alheio. Banheiro, a mesma coisa. Né? Não é porque o banheiro do PCD é mais limpinho, todos os banheiros são limpados por igual.
né? Então, vamos manter, né, tudo organizadinho. Então, são pontos assim que às vezes, o Fábio está sendo meio chato em trazer. Na realidade, eu estou sendo honesto, né? Eu sei que o tema dessa palestra, muitas vezes estava esperando saber qual é a vaga mais habituada no mercado de trabalho, o que eu preciso fazer. Na realidade, a gente está trazendo outro cenário. A gente está trazendo um cenário, nós nos enquadrarmos a vaga e a vaga nos enquadrarmos a nós. Se enquadrar a nós. Então, são 2 pesos e 2 medidas quando a gente fala de mercado de trabalho. E todas elas nos levam, né, com relação ao mercado de trabalho, aquela velha máxima que já é a 4ª vez que eu estou trazendo para vocês, que é aquela palavrinha mágica chamada empatia. Então, isso vale também para a nossa equipe de trabalho. Né? Às vezes, mais uma vez, a empresa faz um trabalho bacana, mas o que falta é as pessoas saberem respeitar o espaço do próximo, né, ter empatia com relação à enfermidade alheia. Então, isso fica uma dica aí para que todos possam, assim, a olhar de uma maneira diferente. Né? Não adianta a empresa fazer um trabalho legal, os gestores fazerem um trabalho legal, se isso não é propagado, né, da porta para fora da empresa. Né? É importante que isso seja propagado. O que você aprende com relação ao PCD, com relação a uma pessoa normal, se colocar no lugar dela, né, saber respeitar o seu espaço, né, mostrar o respeito para poder obter o respeito, não é só numa empresa, isso aí é para a vida. Então, tu pode usar isso na sua casa, pode usar isso na rua, na sua família, no trabalho. Então, isso é a parte mais importante. Para poder fechar, né, somos deficientes sim. Estou trazendo uma imagem que eu gosto pra caramba, da Darcila do Amaral, que é o quadro chamado Operários. Tem uma frasinha que acompanha do Carl Jung, se diz o seguinte: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Abre e fecha aspas. O que ele quis dizer? Termos empatia. Tá? Então, assim, para finalizar, trazendo, né, para nós não esquecermos, essa ilustração de Operários, onde retrata literalmente parte da diversidade de nós, brasileiros, né, como trabalhadores. Então, somos iguais, somos todos iguais perante as nossas diferenças. Mais uma vez, né, para finalizar o nosso TDC, espero que vocês estejam gostando e tenham curtido. É uma voz que nós precisamos trazer. Né? Hoje, trabalho na IBM, a IBM me ajuda pra caramba com relação a isso. Estou trazendo eles com vocês porque me ajudaram na elaboração desse documento. Né? Existem algumas pessoas que eu vou passar aqui para agradecer. Tem uma Central Desk que me ajuda como Educa Ciência, a TT Pro, a Sysconnect, dou aula na Evolua, faço eventos no canal. Então, além de PCD, a gente tenta ajudar a comunidade. O que a IBM trouxe para mim, para divulgar para vocês, né? Temos no site da própria IBM, mas caso não queira navegar, está na telinha. Banco de talentos para quem é PCD. Se você é profissional em busca de recolocação no mercado de trabalho, entre, se cadastre, dá certo. Estou começando no mercado de trabalho, preciso de estágio, estou saindo de uma faculdade, de um curso técnico. Tem também, o link está aí para vocês. E ainda para quem é aquele jovem aprendiz, né, que também está tentando já entrar no mercado de trabalho, começa lá atrás, né? Pode mandar e-mail, se cadastre. Essa é a parte muito legal, muito importante que a empresa faz. O que a IBM faz, eu sei que muitas outras fazem, infelizmente não são todas, mas fica aí o registro, né? Tive autorização para poder trazer isso para vocês. Agradeço imensamente a Ana da IBM que me proporcionou essa liberação para vocês. Então, aproveitem, tá na telinha, né? Vamos se cadastrar, vale muito a pena. Como eu disse, meu nome é Fábio Perucelo, me achem pelo Educa Ciência, né? O e-mail está na telinha, educaciência-fastcode@outlook.com.br. Pelo Explorando TI, estou deixando para vocês também o link do canal, o link do YouTube, onde a gente faz bastante evento de tecnologia, galera, trago Java para vocês. Temos, né, eventos no GitHub, temos artigo escrito, porque temos empatia, temos que ter essa empatia. Às vezes o que tu sabe, o pouco que tu sabe, é muito para quem quer aprender e vai estar ajudando alguém, ou numa recolocação no mercado de trabalho, né, ou numa primeira colocação no mercado de trabalho, porque sozinho nós não somos ninguém. A gente tem que trabalhar em conjunto. Aquela velha máxima, né? Termos empatia, conversarmos, dialogarmos, respeitarmos para ser respeitado. E, obviamente, o mercado de trabalho, antes de mais nada, tu é que é o mercado de trabalho. Né? Não é o mercado de trabalho que procura você. Né? Nós somos o mercado de trabalho. Nossa capacidade intelectual é que vai ingressar nós no mercado de trabalho. Não para a salinha do PCD, vamos chegar junto, vamos crescer junto.
tá bom, pessoal? Tentei ser o mais breve possível, né, devido ao tempo que nós temos. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos aí comigo.